E se toda a dor que a humanidade já conheceu tivesse começado com apenas uma conversa? Antes das guerras, antes dos impérios, antes das grandes tragédias da história, existia um jardim. Um lugar onde o sofrimento era desconhecido, onde o medo jamais havia tocado o coração humano e onde a morte sequer fazia parte da realidade. Ali, tudo respirava paz. Cada árvore, cada rio, cada animal e cada sopro do vento refletiam a perfeição da criação de Deus. Mas, em meio a toda aquela beleza, uma única decisão mudaria para sempre o destino da humanidade. Como um mundo perfeito pôde conhecer o pecado? Como uma criação que vivia em plena comunhão com o Criador passou a experimentar vergonha, culpa e separação? E quem era o misterioso ser que ousou desafiar a palavra do próprio Deus? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao Jardim do Éden. Depois de formar Adão do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego da vida, Deus o colocou em um jardim preparado com perfeição. Ali não faltava absolutamente nada. Árvores carregadas de frutos, rios cristalinos que irrigavam toda a terra, animais convivendo em completa harmonia e uma paz que a humanidade jamais experimentaria novamente da mesma forma. Mais tarde, Deus criou Eva para que Adão não estivesse sozinho. Ela não surgiu por acaso. Foi criada como sua companheira, compartilhando da mesma dignidade e do mesmo propósito. Juntos, receberam uma missão: cuidar do jardim e exercer domínio sobre toda a criação. Mas, acima de todas as responsabilidades, Deus lhes deu um privilégio incomparável: viver em comunhão direta com Ele. Imagine caminhar pelo jardim sabendo que o próprio Criador estava presente. Imagine contemplar cada amanhecer sem medo, sem ansiedade e sem qualquer sombra de culpa. Não havia desconfiança entre Deus e o ser humano. Havia apenas amor, confiança e obediência. No centro daquele jardim, porém, existiam duas árvores que carregavam um significado profundo. A árvore da vida simbolizava a vida concedida por Deus, e a árvore do conhecimento do bem e do mal representava algo igualmente importante: a liberdade de escolher obedecer ou desobedecer ao Criador. Deus havia dado uma única ordem: eles podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, todas, sem exceção, exceto uma. A ordem era simples, clara e direta. No dia em que comessem daquele fruto, certamente morreriam. Não era uma armadilha. Não era uma proibição sem sentido. Era um convite para que o amor e a obediência fossem uma escolha verdadeira. Afinal, onde não existe a possibilidade de escolher, também não existe amor genuíno. E por um tempo, tudo permaneceu exatamente como Deus havia planejado, até que algo começou a observar silenciosamente aquele jardim. Sem anunciar sua chegada, sem provocar qualquer ruído, escondido entre a beleza da criação, um novo personagem entra na história. A Bíblia o apresenta de forma breve, mas suficiente para despertar nossa atenção. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito. A palavra astuto não descreve força física nem poder militar. Ela revela inteligência, estratégia e habilidade para enganar. Diferente de um ataque violento, a serpente não pretendia vencer pela força. Sua arma seria muito mais perigosa: as palavras. Ela não precisava destruir o jardim, precisava apenas plantar uma dúvida. Enquanto Adão e Eva viviam sua rotina naquele lugar perfeito, a serpente observava, esperava o momento certo. Sabia que uma mentira raramente começa parecendo uma mentira. Primeiro ela se veste de pergunta, depois de curiosidade. Em seguida, transforma a confiança em dúvida. Era exatamente isso que estava prestes a acontecer. O jardim permanecia iluminado pela mesma luz dourada. Os rios continuavam correndo, os pássaros ainda cantavam entre as árvores. Tudo parecia exatamente igual, mas havia algo invisível mudando a atmosfera daquele lugar. Pela primeira vez, uma voz diferente da voz de Deus estava prestes a ser ouvida.
e aquela conversa marcaria o início da maior tragédia da história da humanidade. No próximo momento, a serpente se aproximará de Eva com uma pergunta aparentemente inocente. Mas escondida por trás de poucas palavras estava uma estratégia capaz de abalar a confiança no Criador e abrir as portas para o pecado. E é exatamente aí que nossa história continua. O silêncio do Jardim do Éden era diferente de qualquer outro lugar da criação. Era um silêncio de paz. O vento passava suavemente entre as árvores, os rios seguiam seu curso cristalino e o canto das aves preenchia o ambiente com uma harmonia perfeita. Nada parecia fora do lugar. Mas, escondida entre aquela perfeição, uma presença aguardava o momento exato para agir. A serpente não apareceu com violência, não tentou assustar Eva nem demonstrar qualquer ameaça. Sua estratégia era muito mais sutil. Ela sabia que um coração dificilmente muda por causa da força, mas pode ser transformado por uma simples dúvida. Então, aproximando-se de Eva, fez uma pergunta que parecia inocente. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? À primeira vista, aquela pergunta parecia apenas um pedido de esclarecimento. Mas, na realidade, ela já continha uma distorção da verdade. Deus nunca havia proibido todas as árvores. Pelo contrário, ele havia sido generoso. Adão e Eva podiam comer livremente dos frutos de praticamente todo o jardim. Apenas uma árvore havia sido separada. A serpente começou exatamente por aí. Ela não atacou a bondade de Deus de forma direta. Primeiro, exagerou sua ordem. Porque a mentira mais perigosa não é aquela totalmente falsa, é aquela que se parece com a verdade. Eva respondeu com tranquilidade. Ela ainda conhecia perfeitamente a ordem do Criador. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, para que não morram. Naquele instante, a verdade ainda estava viva em seu coração. Mas a serpente não havia terminado. Ela percebeu que a conversa continuava aberta e decidiu dar o próximo passo. Com uma tranquilidade impressionante, respondeu: certamente vocês não morrerão. Pela primeira vez na história da humanidade, alguém contradizia diretamente a palavra de Deus. Até aquele momento, Adão e Eva jamais haviam ouvido uma mentira, nunca tinham conhecido o engano, nunca haviam experimentado a manipulação. Como poderiam desconfiar daquilo que nunca tinham visto? Era como se a própria ideia do mal ainda fosse completamente desconhecida para eles. A serpente continuou. Sua voz não demonstrava pressa. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida. Deus sabe que, no dia em que comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aquela afirmação carregava uma acusação silenciosa. Sem dizer diretamente, a serpente insinuava que Deus estava escondendo algo, que o Criador não queria o melhor para eles, que existia um conhecimento reservado apenas para Deus. Pela primeira vez, uma pergunta começou a surgir no coração de Eva. E se realmente existisse algo além daquilo que ela conhecia? E se Deus estivesse impedindo que alcançassem algo maior? Era exatamente isso que a serpente desejava. Ela não precisava convencer Eva imediatamente. Bastava fazê-la questionar a bondade de Deus. Porque quando a confiança começa a enfraquecer, a desobediência encontra espaço para crescer. Eva permaneceu em silêncio. Seus olhos voltaram-se lentamente para a árvore. O fruto permanecia exatamente como sempre estivera. Nada havia mudado na árvore. Quem começava a mudar era o olhar de Eva. Ela passou a enxergar aquilo que antes nunca havia considerado. O fruto parecia belo, sua aparência era agradável, despertava curiosidade, parecia oferecer algo que ela ainda não possuía. A batalha não estava acontecendo nas mãos de Eva, a batalha acontecia em sua mente. O jardim permanecia em paz, os animais continuavam vivendo em harmonia, os rios seguiam seu curso. Mas, dentro do coração humano, uma guerra invisível havia começado.
Uma guerra entre confiar na palavra de Deus ou confiar na própria percepção. Quantas vezes essa mesma batalha continua acontecendo ainda hoje? Quantas vezes a dúvida chega de forma discreta, fazendo perguntas aparentemente inocentes? Nem sempre o erro começa com uma grande decisão. Muitas vezes, ele começa quando deixamos de confiar na voz de Deus para acreditar apenas naquilo que nossos olhos conseguem ver. Diante da árvore, Eva respirou profundamente. O fruto continuava diante dela. A serpente aguardava em silêncio. Toda a criação parecia prender a respiração. O universo inteiro assistia àquele momento, porque a decisão que seria tomada nos próximos instantes não afetaria apenas duas pessoas. Ela alcançaria cada geração que ainda estava por nascer. E, sem que Eva pudesse imaginar, toda a história da humanidade estava prestes a mudar para sempre. O tempo parecia ter parado. O vento ainda balançava suavemente as folhas das árvores. O som dos rios continuava ecoando pelo jardim e o canto dos pássaros permanecia tão belo quanto sempre havia sido. A criação inteira permanecia perfeita. Mas, diante daquela árvore, tudo havia mudado. Os olhos de Eva estavam fixos no fruto. Não era diferente dos outros. Não brilhava mais intensamente. Não possuía qualquer aparência sobrenatural. Era apenas um fruto. O que havia mudado não era a árvore. Era a maneira como Eva a enxergava. As palavras da serpente continuavam ecoando em sua mente. Certamente vocês não morrerão. Seus olhos se abrirão. Vocês serão como Deus. Cada frase parecia enfraquecer a lembrança da única ordem que Deus havia dado. Por um instante, Eva olhou ao redor. Tudo aquilo que conhecia existia porque Deus havia criado. Cada árvore, cada rio, cada animal e cada sopro de vida eram testemunhas da bondade do Criador. Mesmo assim, a dúvida insistia em permanecer. Era como se duas vozes travassem uma batalha silenciosa dentro de seu coração. De um lado, a palavra de Deus. Do outro, a promessa sedutora da serpente. E então, a Bíblia descreve aquele momento com poucas palavras, mas de um peso impossível de medir. Eva viu que o fruto da árvore era bom para alimento, era agradável aos olhos e parecia desejável para dar entendimento. A tentação havia alcançado seu objetivo. Ela já não enxergava apenas um fruto proibido, enxergava uma oportunidade. Lentamente, sua mão começou a se mover. Cada pequeno gesto parecia carregar o peso de toda a humanidade. O jardim permanecia em silêncio, como se toda a criação aguardasse aquele instante. Então, Eva estendeu a mão. Seus dedos tocaram o fruto pela primeira vez. Nada aconteceu. Nenhum trovão, nenhum terremoto, nenhum sinal visível. Talvez por um breve instante ela tenha pensado que a serpente estivesse certa. Com cuidado, destacou o fruto da árvore. Agora ele estava em suas mãos. Ainda havia tempo para voltar atrás. Ainda havia tempo para deixá-lo novamente entre os galhos. Ainda havia tempo para escolher confiar em Deus. Mas aquele momento passou. Eva levou o fruto lentamente até seus lábios e comeu. O silêncio que tomou conta do jardim do Éden parecia impossível de descrever. A primeira desobediência da história havia acontecido. O pecado acabava de entrar no mundo. Mas a decisão ainda não estava completa. A Bíblia revela que Adão estava com ela. Diante daquela situação, ele também precisava escolher. Confiaria na palavra de Deus ou seguiria o mesmo caminho? Eva estendeu o fruto em direção a Adão. Não havia palavras registradas, apenas um gesto. E naquele gesto silencioso repousava uma decisão capaz de mudar o destino da humanidade. Adão olhou para o fruto, lembrou-se da ordem que Deus havia dado. Sabia exatamente o que aquele ato significava. Mesmo assim, ele também tomou o fruto e comeu. Naquele exato instante, algo invisível aconteceu. A comunhão perfeita entre Deus e o ser humano foi quebrada. Não porque Deus tivesse abandonado o homem, mas porque o homem escolheu afastar-se daquele que lhe havia dado a vida.
A criação permaneceu exatamente igual. O céu continuava azul. Os rios ainda corriam. As árvores permaneciam carregadas de frutos. Mas dentro do coração de Adão e Eva, tudo havia mudado. Pela primeira vez, eles experimentaram aquilo que jamais haviam conhecido: a culpa, a vergonha, o medo. Os olhos de ambos se abriram. Não da maneira que a serpente prometera. Eles não se tornaram como Deus. Em vez disso, perceberam algo que nunca haviam percebido antes. Estavam nus. Aquilo que antes era natural tornou-se motivo de vergonha. Sem que ninguém lhes dissesse, sentiram a necessidade de se esconder. Rapidamente colheram folhas de figueira. Com mãos trêmulas, tentaram costurá-las para fazer roupas improvisadas. Era a primeira tentativa da humanidade de esconder as consequências do próprio pecado. Mas nenhuma folha seria suficiente para cobrir aquilo que havia acontecido dentro do coração. Naquele dia, o homem tentou resolver sozinho um problema que apenas Deus poderia restaurar. E, enquanto Adão e Eva buscavam desesperadamente esconder sua vergonha, uma voz familiar começava a ecoar pelo jardim. Era a voz do Criador. Mas, pela primeira vez na história, em vez de correrem ao encontro de Deus, eles correram para se esconder. As folhas de figueira cobriam apenas parte do corpo de Adão e Eva, mas não conseguiam esconder aquilo que realmente havia mudado. Pela primeira vez, o medo fazia parte da experiência humana. Até aquele dia, a presença de Deus era motivo de alegria. Cada encontro com o Criador representava paz, segurança e comunhão. Não existia culpa entre eles. Não havia distância. Não havia barreiras. Agora, tudo era diferente. O jardim permanecia tão belo quanto antes. O vento ainda soprava entre as árvores. Os rios continuavam seguindo seu curso. As flores permaneciam abertas. Os animais viviam em perfeita harmonia. A criação não havia mudado, mas o coração do homem, sim. Então, quando a brisa suave do entardecer começou a percorrer o jardim do Éden, um som conhecido ecoou entre as árvores. Era a presença do Senhor Deus caminhando pelo jardim. Quantas vezes Adão e Eva já haviam esperado por aquele momento? Quantas conversas haviam tido com o Criador? Quantas vezes caminharam ao seu lado sem qualquer medo? Mas naquele dia, tudo era diferente. Ao ouvirem a voz de Deus, seus corações aceleraram. O medo os dominou. Instintivamente, olharam um para o outro. Não sabiam o que fazer. A única ideia que lhes veio à mente foi fugir. Então correram. Esconderam-se entre as árvores do jardim. Que cena impressionante! O homem, criado pelas mãos de Deus, tentando esconder-se do próprio Criador. Como alguém poderia se esconder daquele que conhece todas as coisas? Como fugir daquele que formou cada estrela do universo? Como ocultar o coração daquele que conhece até os pensamentos mais profundos? Ainda assim, foi exatamente isso que Adão tentou fazer. E então, em meio ao silêncio do jardim, Deus chamou o homem. A pergunta que ecoou naquele dia atravessou os séculos e continua alcançando o coração da humanidade até hoje. Adão, onde estás? Não era uma pergunta porque Deus desconhecesse sua localização. O Criador nunca perdeu de vista sua criação. Aquela pergunta era um convite, um chamado para que Adão reconhecesse sua condição. Era como se Deus dissesse: o que aconteceu com você? Onde está aquele homem que caminhava comigo? Onde está a confiança que existia entre nós? Escondido entre as árvores, Adão finalmente respondeu: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Essa foi a primeira vez que a palavra medo apareceu na experiência humana. O pecado não havia apenas quebrado uma regra, ele havia quebrado um relacionamento. A comunhão perfeita agora dava lugar à culpa. A confiança havia sido substituída pela vergonha e a liberdade transformara-se em medo. Então Deus fez outra pergunta: quem lhe mostrou que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe ordenei que não comesse? Mais uma oportunidade, mais uma chance de reconhecer seu erro. Mas,
Em vez de assumir a responsabilidade, Adão respondeu: "A mulher que me deste por companheira me deu do fruto da árvore e eu comi." A culpa começou a ser transferida. Eva foi chamada. E respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Pela primeira vez na história, o ser humano tentava justificar seus próprios atos. Ninguém queria assumir a responsabilidade. Aquela perfeita harmonia que existia entre Deus, o homem e a mulher havia sido profundamente ferida. Mas, mesmo naquele momento de dor, Deus não abandonou sua criação. Embora as consequências do pecado fossem inevitáveis, a história da humanidade não terminaria naquele jardim. Muito pelo contrário. Ali começava o maior plano de redenção já concebido. Um plano que atravessaria gerações, passaria por patriarcas, reis e profetas, até alcançar uma cruz. Porque, desde aquele primeiro pecado, Deus já preparava o caminho para restaurar aquilo que havia sido perdido. Mas essa é uma história para os próximos capítulos. No próximo episódio, veremos as consequências da desobediência. Descobriremos o julgamento da serpente, a promessa de um redentor, a expulsão do jardim do Éden e o momento em que a humanidade perde seu primeiro lar. Será o início de uma nova jornada, marcada pela dor, pela esperança e pela promessa de que Deus jamais desistiria do ser humano. Se este episódio fez você refletir sobre o poder das escolhas e sobre a fidelidade de Deus mesmo diante da queda, deixe seu comentário contando qual momento mais marcou você. Sua participação fortalece esta comunidade e ajuda mais pessoas a conhecerem a maior história já contada. Inscreva-se no Crônicas da Bíblia e continue conosco nessa jornada, do Gênesis ao Apocalipse. Porque toda grande história tem um começo, mas a maior de todas ainda está apenas começando.